Hello, 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 todo mundo! Oi, pessoal, sou eu de novo na nossa live dessa semana. O objetivo dessa live hoje é comentar um post, né, que é uma enquete que eu fiz nessa semana, na terça-feira, sobre algumas novas indicações de Botox. O Botox é, como todo mundo sabe, é a toxina botulínica que a gente faz para paralisar contrações musculares, né? Então, muito se fala sobre Botox, e muita coisa legal, muita coisa que não é tanta verdade assim. Então, eu me dispus a fazer essa live para a gente discutir sobre isso, quer dizer, essas novas indicações. As indicações básicas do Botox, todo mundo sabe, que é reduzir linhas, né, rugas, no caso do pé de galinha, da testa e aqui entre as sobrancelhas. Depois apareceram várias indicações legais para a gente, por exemplo, diminuir bruxismo, várias outras coisas. Mas 4 indicações relativamente novas são muito interessantes e por isso eu resolvi comentar aqui hoje, porque a gente vê que muita gente ainda não conhece. Então vamos lá. A primeira nova indicação a gente chama de Botox Nefertiti. Nefertiti todo mundo sabe, é aquela rainha do Egito, né, que enfim, governou o Egito e tinha um pescoço longo, bonito. Então as pessoas deram o nome de Botox Nefertiti, por quê? Porque é um Botox que a gente aplica no músculo superficial do pescoço. Esse músculo é esse que faz essas linhas de contratura aqui. Esse músculo chama-se platisma. É um músculo superficial, subcutâneo. Ele não tem função nenhuma para engolir, para virar a cabeça, para nada. Ele é um resto embriológico. Só que esse platisma, esse músculo, ele tem um grave problema, porque ele traciona, ele distende a pele do pescoço, ajuda a formar essas duas colunas que eu já tenho, e aliás o meu Botox Nefertiti já acabou, mas eu prometo refazer rápido para mim mesmo. Mas você sabe qual é o grande problema do platisma? É que quando a gente contrai, a gente puxa o rosto todo para baixo. Então quando a gente faz eu estou puxando os tecidos da face para baixo e isso altera a linha da mandíbula aqui. Então a pessoa fica com uma alteração de relevo ruim. Então hoje a gente entende que quando se faz o Botox normal do rosto, para tirar a musculatura da testa, do pé de galinha, aqui, alguns músculos aqui que puxam o canto da boca para baixo, a gente tem que fazer o Botox Nefertiti também, porque senão seu rosto está ótimo e esse músculo chato é um aqui, o outro aqui. E forma essas duas cordas, que a gente chama de bandas platismais. Então, se você está bem no seu rosto, mas não bloqueia esse músculo, ele vai ficar puxando o seu rosto para baixo. Hoje a gente entende que esse músculo platisma, ele é um depressor da face, quer dizer, a nossa face a gente tem como se fosse uma máscara de pequenos musculozinhos, de tecidos que sustentam a nossa face. E esses dois músculos grandes aqui, eles vão puxar o conjunto para baixo. Por que Nefertiti? É uma brincadeira, é um marketing, não é? A rainha do Egito, com o pescoço lindo, maravilhoso, você aplica o Botox no pescoço para esse músculo e fica com o pescoço bacana. Uma coisa importantíssima para a gente dizer, que as pessoas às vezes elas ficam meio em dúvida, assim, as coisas não ficam muito bem explicadas, é que esse Botox de platisma ou o Nefertiti, ele não vai tirar a linha de pescoço e nem vai deixar a pele firme, mas ele vai tirar a grande causa, que é o fator que puxa o rosto para baixo. Então não é uma plástica, não é um procedimento de puxar nem nada, mas ele é extremamente importante para o rejuvenescimento do pescoço. E olha, muita gente que opera a face, que faz uma plástica de face, exatamente porque tem essas cordas, a gente precisa, depois da cirurgia, durante assim praticamente o resto da vida, a gente precisa fazer um Botox Nefertiti de vez em quando para não deixar esse chato desse músculo puxando o rosto para baixo. Tá legal? Então o Botox Nefertiti é isso. Aliás, uma vez eu falei com uma pessoa que ia fazer o Botox Nefertiti. Ela me falou assim, não, eu sou muito religiosa, eu não gosto dessa coisa de macumba.
Pensei, mas espera lá, é Nefetiti, não é Yansan. E depois qual o problema? Mas tudo bem. Enfim, Botox Nefetiti é o Botox aplicado no músculo platisma para tirar o músculo subcutâneo que puxa o nosso rosto para baixo. Tá entendido? Do mesmo jeito que ele é feito no pescoço, o Botox desse músculo é como o da face. Quer dizer, aparece o efeito depois de 3 a 8 dias. Esse efeito dura, como na face, por 3 a 8 meses. Aliás, tem pessoas que ficam preocupadas porque o Botox durou só 4 meses. É normal 4 meses, depende da anatomia de cada um. Então é isso, Botox Nefetiti é feito para o músculo platisma, nós temos 2 de cada lado do pescoço. Ao se bloquear, eles vão parar de puxar o nosso rosto para baixo e o efeito de ascensão do rosto e definição de mandíbula fica muito legal. Ok? Uma segunda indicação, que não é muito nova, mas tem se expandido, é o Botox feito para sudorese e para oleosidade excessiva. Todo mundo sabe que a toxina botulínica, né, um dos nomes comerciais é o Botox. Tem Botox, Dysport, Xelmin, tem Nabota, tem Botulift. No Brasil a gente só pode usar, segundo a Anvisa, 4. O Botox, o Dysport, o Xelmin e o Botulift. Enfim, a toxina botulínica, que é a mesma para essas marcas todas, ela é usada, todo mundo sabe, há mais de 30 anos, para diminuir a contração da musculatura que a gente movimenta quando quer. Quer dizer, para fazer as caretas, né? O Botox então é usado para os músculos voluntários. Mas o Botox também bloqueia músculos pequeniníssimos, que são involuntários e que fazem a expulsão de secreções da nossa pele, suor e o óleo, o sebo que a gente produz. Então, nada mais óbvio que a gente faz também a mesma droga para bloquear esses micromúsculos para a gente diminuir a produção de suor e de óleo. Então, o Botox, quer dizer, a toxina botulínica, é usada para áreas onde a gente transpira muito ou tem muita oleosidade. Então, vamos falar primeiro da sudorese. Áreas como axila, palmas das mãos, plantas dos pés, a gente injeta intradérmico, diferentemente da face e aqui do pescoço, onde eu preciso injetar no músculo. Agora, para a sudorese, eu vou injetar na derme, porque eu não quero o músculo mais profundo, eu quero os musculozinhos das glândulas que vão, então, eliminar essas secreções. No caso da axila, a gente vai fazer a marcação na área da axila, evidentemente, e para isso a gente usa um teste. A gente passa lá na clínica, no consultório, a gente usa iodo sobre a pele e logo em seguida a gente passa polvilho. Sabe por quê? Existe uma reação do polvilho com o iodo e aí quando a pessoa transpira, o suor fica preto, né? Fica bem escuro. Então a gente limpa, aí delimita a área da transpiração e aí eu vou pegar a minha dose, que é mais alta do que se usa na pele da face, né? Na face e no pescoço, e aí a gente vai fazendo injeções intradérmicas. Para quê? Para a gente diminuir a produção então do suor e da oleosidade também, né? Do mesmo jeito, a gente pode fazer na palma das mãos e nas plantas dos pés. A questão que as pessoas colocam é assim, você usa então o Botox para diminuir a transpiração na axila, mas é só esse tratamento que existe? Não, existe a cirurgia também. É feita uma cirurgia, olha que interessante, o cirurgião entra no tórax, aí não é cirurgião plástico que faz, é cirurgião torácico, e vai atrás do pulmão. A gente tem um nervo de um sistema involuntário que controla as secreções, o suor, tudo. Então, na cirurgia, é cortado esse nervinho. Fica lá atrás do tórax. Qual é o problema? É muito invasivo, existem riscos, evidente, infecção, etc. Mas existem relatos também de pacientes que fazem
aplicação do Botox é que é extremamente simples, é feito com uma anestesia local, um creme, em consultório. E você pode repetir. E hoje a gente sabe que o bloqueio dessas fibras involuntárias, o efeito dura um pouco mais do que o efeito nas fibras voluntárias. Quer dizer, a minha mão que eu estou mexendo agora é um músculo voluntário. Então, quando eu bloqueio esses músculos, demora de 3 a 8 meses. Quando eu bloqueio os músculos involuntários, dessas secreções, do suor e da oleosidade, demora um pouco mais a voltar. Se na face e pescoço é de 3 a 8 meses, para a sudorese é de 4 a 9 meses. Existe sempre uma variação muito própria de cada paciente. E, enfim, é pouco invasivo, o risco é mínimo e a gente pode repetir sempre. Ok? Na pele. E aí vem a terceira indicação, que a gente chama de mesobotox ou microbotox. O que é isso? No mesmo princípio da sudorese. A gente pega a toxina botulínica, só que aí a gente dilui um pouco mais, um volume um pouco maior, e aí a gente vai usar nas áreas da face que a gente produz muita oleosidade e muita sudorese, inclusive no couro cabeludo. Porque tem pessoas que têm assim, uma produção, uma sudorese intensa, uma oleosidade danada no couro cabeludo. Então, esse mesobotox ou microbotox, essas definições elas variam muito. Estudos científicos, eles ainda não está tudo muito claro, não. Tem, por exemplo, trabalhos que falam sobre microbotox, outros sobre mesobotox. No mundo inteiro, inclusive no Oriente Médio, a gente dá aulas lá sobre isso, a tendência é chamar mesobotox. Então o mesobotox é o botox diluído. Às vezes a gente pode colocar outras coisas junto, por exemplo, ácido hialurônico, porque a gente vai fazer microinjeções na pele, sabe? A gente pode usar microagulhas ou umas pistolas eletrônicas, que controlam muito bem a profundidade da penetração e a velocidade, a intensidade, etc. Quer dizer, fica mais confortável para o paciente. Especialmente nessa zona T, né, que classicamente se chama, que é a área central do rosto, que produz mais óleo, a gente faz isso. E também, como eu disse, na região do couro cabeludo. Então, mesobotox é quando a gente vai controlar a oleosidade, controlar a sudorese excessiva, mas também quando a gente quer melhorar a textura da pele, a qualidade da pele. É uma coisa nova. Oi, Fátima. Oi, Cris. Oi, todo mundo. Que bom ver vocês aqui. Então, hoje em dia tem um conceito legal que a gente fala, chama-se redermalização. O que é isso? É a reestruturação da derme como um todo. Então, a gente quero diminuir a oleosidade, eu vou querer diminuir a aparência dos poros, não é? E, da mesma forma, eu quero melhorar a textura, a hidratação, o turgor da pele. Por isso, o mesobotox, muitas e muitas vezes, é a mistura da toxina botulínica, que aí vai diminuir essa produção que a gente falou, de óleo, de sudorese, e produtos que vão induzir a formação de colágeno. Existem estudos, por exemplo, de autores que misturam a toxina botulínica, a vitamina C, ácido hialurônico, que é um excelente indutor da hidratação profunda e que ajuda na manutenção, na tensão do colágeno. Então, esse mix de coisas, eles trabalham a qualidade, a textura da pele como um todo. Esse é o famoso mesobotox. A dúvida é, de quanto em quanto tempo a gente faz? A gente costuma fazer uma aplicação só, a cada 6 meses, mais ou menos. E principalmente porque a maioria dos pacientes eles estão usando outros tratamentos, né? Produtos tópicos, às vezes algumas terapias de laser. Que, aliás, a gente tem recebido muito pedido para falar sobre isso. Logo a gente vai fazer uma live sobre lasers e novas tecnologias para a estimulação de colágeno. Então o mesobotox é como se a gente fizesse um adubo, né? No solo que eu quero produzir tecido, ter um aspecto legal.
Portanto, é usado assim. Aplicações intradérmicas vão controlar a poros abertos, que na verdade a gente nunca fecha os poros, a gente diminui a percepção deles, porque a gente diminui esse excesso de produção, há uma diminuição da percepção. Ok? Esse é o nosso mesobotox, ou microbotox. Existe uma variação também, alguns autores eles chamam de microbotox a injeção de toxina botulínica em queloides. Olha que legal. Então a gente já não chamaria mais de mesobotox, a gente chamaria de microbotox, porque essa injeção a gente vai fechar alguns vasinhos que estão levando no abdômen. A gente tem cicatrizes altas, que são os queloides e as cicatrizes hipertróficas. Existem resultados bem legais com essa injeção de microdoses de botox. Por isso chama-se microbotox. Então até agora a gente falou de três tipos interessantes, que é o botox Nefertiti, que é para a região do pescoço e complementa o botox facial para rejuvenescimento, para diminuição da intensidade das linhas de expressão. Então o primeiro é o Nefertiti. O segundo é o botox para sudorese, né? Que é feito nas axilas, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. O terceiro tipo é o mesobotox, que é um mix, que é um adubo, vamos dizer, onde eu vou misturar a toxina botulínica, que vai reduzir a produção de óleo na face e no couro cabeludo, e a gente associa produtos que vão estimular a produção de colágeno, fazendo a novíssima, um conceito bacana e novo, que é a redermalização. Quer dizer, é mais do que só hidratar a pele, estimular a pele, é redermalizar. É interessante isso, porque você trabalha vários níveis, fibras, a substância fundamental na derme e que vai me dar consistência, me deixa uma pele mais bonita, mais viva, mais firme, mais legal. Agora vamos falar dessa quarta indicação. Chama-se Scrotox. Scrotox. Então o que a gente lembra? Escroto, bolsa escrotal. Quando eu vi isso a primeira vez, a gente sempre pensa, puxa, que ponto a medicina chegou, né? Mas depois a gente tem que refazer esse tipo de análise. Por quê? Cirurgia plástica, a estética de um modo geral, ela não pode ser limitada. O corpo humano é uma coisa só. Homens e mulheres, as pessoas se amam, querem se cuidar e a gente tem que oferecer coisas. Então, o Scrotox, que é um nome ainda não muito técnico, seria a aplicação de toxina botulínica na bolsa escrotal, claro, no homem. E para que serve isso? A bolsa escrotal masculina, você sabia que ela existe porque, diferentemente dos ovários que ficam dentro da barriga da mulher, os testículos que vão produzir o esperma, eles não suportam a temperatura corporal. Por isso, os testículos ficam fora do corpo humano, quer dizer, fora da cavidade abdominal. Então, a bolsa escrotal, que na mulher são os grandes lábios, e lá na embriologia formam-se os grandes lábios da mulher, se fecham, forma-se uma bolsa e os os testículos embrionários, eles descem para essa bolsa. Por quê? Porque se o testículo ficar dentro da cavidade abdominal, ele não vai conseguir produzir esperma, né, o espermatozoide. E mais do que isso, existem homens que têm malformações e que nascem com o testículo dentro da cavidade abdominal. 1 ou 2. E o problema disso é que, além dele ser
descer sozinho, ou então tem que ser operado. Por quê? Porque o testículo intraabdominal, mais uma vez, ele não vai produzir espermatozoides e ele pode se malignizar ao longo da vida. Bom, dito isso, vamos voltar para a bolsa escrotal. A bolsa escrotal, ela tem dois músculos, basicamente. Um deles chama-se dartos. É um músculo que vem lá dos músculos abdominais e ele vai descer envolvendo o testículo, um de cada lado. São fibras. Por que isso? Quando a gente está numa situação de frio, o testículo não pode ficar nem muito quente, nem muito frio. Então, quando a temperatura está muito baixa, esse dartos, ele contrai e ele eleva os testículos, né? Ao contrário, quando a temperatura é muito quente, ele relaxa e os testículos descem. Mas além desse músculo dartos, a gente tem um outro, que é o cremaster, que fica logo debaixo da pele da bolsa escrotal. O cremaster, ele faz a mesma coisa, ele contrai por essa questão de temperatura e ele vai fazer com que haja um enrugamento da pele da bolsa escrotal. Por isso, esse aspecto da bolsa escrotal contraída, tensa, enrugada, é por causa desses dois músculos. E aí onde é que a gente entra? Existem homens que têm uma dificuldade do ponto de vista estético desse aspecto da bolsa escrotal. Aí alguém fala, mas que bobagem, para que isso? Bom, a gente não vai discutir isso aqui, senão a gente vai começar a discutir a importância de se fazer um botox, ou de fazer uma plástica de mama, ou uma reconstrução de um queimado ou mal formado. Isso é cirurgia plástica. Não existe só estética, só reparação. O meu professor Pitangui sempre falava isso. A estética completa a reparação e vice-versa. Então a gente não pode separar as duas coisas, né? Se na mulher a gente faz também, que vai ser uma outra live sobre estética genital feminina, a gente preenche grandes lábios, diminui pequenos lábios, melhora a textura da pele. Isso é o mundo de hoje, as pessoas têm direito a isso, elas querem isso, a medicina tem que oferecer, com seriedade, ciência e tal. Então, existem homens que se importam com o aspecto da bolsa escrotal contraída e com rugas, não é? Então, quando é feita a aplicação do escrotox, relaxa a bolsa escrotal. Então, isso dá um aspecto mais bacana para o cara. Dá um aspecto de que a bolsa escrotal é maior, até que parece, que não é verdade, é só uma questão abstrata, que os testículos ficaram um pouco mais aparentes, mais evidentes. E para muitos homens isso é uma questão bacana, que eles gostam, que vão se sentir mais atraentes sexualmente. Isso, cada um tem uma percepção das coisas, e parabéns, a gente precisa ser feliz, né? Ainda mais numa época dessa, tá tão pesado, tão complicado. Mas além disso, existe uma fração grande de homens que tem uma sudorese excessiva na bolsa escrotal. E aí, do mesmo jeito que a gente estava falando da aplicação do Botox para excesso de sudorese nas axilas, nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, a gente tem também na bolsa escrotal. Então aqui eu tenho a indicação do Botox na bolsa escrotal para duas coisas. O aspecto estético, ou seja, há um aumento da bolsa escrotal, os caras se sentem mais atraentes, parabéns, muito bom. E tem também a indicação da diminuição da sudorese, porque em muitos homens isso incomoda muito, né? Então essa é a indicação, essas duas são as indicações. E por isso o nome que tem sido dado, a primeira descrição em artigo científico é de 2018, agora em 2020 saiu um outro trabalho bem bacana de uns autores franceses, o Dr. Elie Rambalet, e eles estudam muito isso. Eles na verdade são urologistas e têm cirurgiões plásticos na equipe. E eles relatam a segurança, etc., desse procedimento. Então o escrotox, do mesmo jeito, é uma aplicação na pele da bolsa escrotal. O paciente, assim como para a sudorese, para o Botox Nefertiti, tem que chegar à clínica uma hora mais cedo, porque são picadas e vai doer.
Então a gente precisa colocar um anestésico, né? A gente coloca... Oi, Daniela, bom revê-la. Tanta gente entrando, que legal. A gente coloca um creme anestésico porque aí o paciente não se sente tão desconfortável com as picadas. A aplicação é feita em 10, 15, 20 minutos, é bem rapidinho. O paciente dali pode ir para casa ou para o trabalho. No dia seguinte pode ter atividade sexual normal. Enfim, é um procedimento bacana, simples e que tem aumentado bastante a procura. Sabe por que eu acho interessante a gente falar sobre isso? Eu comecei a fazer Botox aqui em Brasília, acho que talvez um dos primeiros aqui, eu não sei, em 1995. E na época, quando a gente começou a fazer isso, existia entre os colegas, principalmente cirurgiões plásticos e outras áreas, assim, um questionamento sobre a importância disso. Para que fazer Botox? Isso é uma bobagem, isso diminui o cirurgião. Eu pensava, puxa vida, que bom que essa gente pensa assim, né? Porque vai sobrar mais paciente para mim, porque não é possível uma pessoa que tem um pensamento assim. Você é médico, você se formou para ajudar pessoas. Se você é obstetra, você vai fazer partos, vai criar, enfim, vai trabalhar a saúde da mulher. Agora, se você, enfim, dependendo da sua área, você tem que se formar para ajudar seres humanos a serem felizes, a terem saúde em primeiro lugar. E, inclusive a saúde emocional, que pela OMS é um conceito de saúde também. Então, com o desenrolar das coisas, o Botox começou a ser usado em mais áreas, mais indicações, mais problemas em geral. E hoje a gente chegou no Scrotox, né? E acho importante falar isso, porque tem pessoas que padecem desse tipo de situação, que se habilitam a fazer essas coisas, e eu acho tudo muito bom. A gente está aqui para isso mesmo. Tem aparecido umas perguntas legais. Me perguntaram agora mesmo se atrapalha a função reprodutiva o Scrotox. Os estudos que estão começando levam a crer que não. Principalmente porque a administração é extremamente especial na pele da bolsa escrotal. A gente não faz uma injeção muito grande. Na urologia, existem pacientes com dores crônicas testiculares e problemas às vezes de malformação e de inflamações crônicas da bolsa escrotal. E a toxina botulínica é feita também para isso na urologia, e aí é feito mais profundo, porque a indicação é uma outra história. Na cirurgia estética, a gente faz mais pelo aspecto estético e a sudorese. Então a aplicação é mais superficial. De modo que a chance da gente ter algum problema na reprodução é muito pequena, parece que não, mas os estudos continuam. Muito bom. Oi Camila, tudo bem? Rose, que bom revê-las. Então me perguntaram também em relação ao Botox Nefertiti. Se tem algum problema, quando a gente aplica o Botox no músculo platisma do pescoço, se tem algum problema para engolir. Não tem. A musculatura que deixa a gente engolir, ela é paralela à faringe e termina aqui na entrada do esôfago. Além, claro, da base da língua e da orofaringe como um todo. Então, quando a gente engole, assim, a gente está usando uma junção, uma continuação de músculos que saem desde aqui da boca até no início do esôfago. O platisma, ele está fora disso tudo. O platisma são esses dois músculos aqui, chatérrimos. Eu gosto de brincar sempre que platisma é um músculo que dá emprego para cirurgião plástico, para dermatologista, para profissionais da estética de modo geral, porque ele não serve para nada. Assim, tem pessoas que falam muito com o platisma. Existem mulheres, homens também, que a gente vê na televisão, nos jornais, eles falam assim e puxam. Ontem eu estava vendo a Regina Duarte, que saiu da Secretaria de Cultura, e ela está usando muito o platisma dela. Dá vontade de falar, vamos fazer um Botox Nefertiti? Quer dizer, não é um problema, se ela não se incomoda, tudo bem. Mas aquilo fica chamando muita atenção. Além do que, puxa o bloco da face para baixo, isso não é legal. Então, assim, a aplicação no platisma não causa nenhum problema na deglutição, é só uma questão realmente estética. Ok? Tem algumas perguntas chegando, eu prometi que a gente vai fazer live só de meia hora, porque o mundo está cheio de lives, a gente nem sabe qual que a gente vê,
e as pessoas ficam um pouco cansadas. Então a gente vai abrir uma caixa de perguntas, vocês podem mandar para a gente a partir de agora mesmo e a gente promete responder todas. Tá bom, pessoal? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Adoro falar do que a gente faz, porque eu adoro o que eu faço. E acho que a informação, como dizia o professor Pitangui, o conhecimento é a verdadeira hierarquia. Tá bom? Um abraço.